Obrigado a todos pela presença da nossa aula aberta. Fico muito feliz com a presença de todos e de todas. A aula aberta, ela é, digamos, o primeiro momento do curso de extensão, Neoliberalismo e seus críticos, e começa agora, nessa quarta-feira, pelo CCE, o Centro de Cursos de Extensão da PUC. É necessário avisar que essa reunião está sendo gravada, né, e ela será disponibilizada nas redes sociais da PUC Rio. Né? E quem quiser uma declaração de participação, tem que ter inscrição confirmada no evento, e a PUC também requer que seja 45 minutos, né, de presença no evento. E também, para conseguir o certificado, a PUC pede que se renomeie o seu perfil no Zoom, por meio do dispositivo que você estiver utilizando, com o nome e sobrenome, né, para que a gente possa contar na presença. Então, hoje, nessa aula, né, eu vou apresentar o que veremos no curso de extensão, seus principais elementos, né, sobre o que é o neoliberalismo, por que importa, e é interessante saber o que é o neoliberalismo, qual é o lugar do neoliberalismo no mundo hoje, e, né, o que é, e quais são as críticas que se fazem ao neoliberalismo por diversos filósofos, cientistas políticos. Né? Então, hoje, a crítica ao liberalismo é muito forte, tanto na filosofia quanto na ciência política, e a gente verá no curso tanto a dimensão dos autores, né, os principais, tipo Hayek, Mises, autores que defendem o neoliberalismo, quanto seus críticos. Então, né, hoje só vou apresentar brevemente o que veremos. Né? O nosso curso ele vai se debruçar naturalmente sobre o que é o neoliberalismo. Né? Primeiro, preciso dizer que o termo neoliberalismo ele é utilizado pelos críticos do neoliberalismo. Os proponentes e defensores do neoliberalismo costumam chamá-lo apenas no século XIX, o liberalismo da Revolução Francesa, o liberalismo do laissez-faire. Mas estou particularmente convencido de que não se trata da mesma coisa. O liberalismo de Locke, de Kant, o liberalismo de Hume, não é o mesmo, né, nem mesmo do Adam Smith, é o mesmo neoliberalismo do Hayek e do Mises, o que hoje está amplamente disseminado na esfera pública brasileira e mundial. Não é exatamente a mesma coisa, apesar de, naturalmente, o neoliberalismo ter como uma fonte a mesma coisa. Inclusive, veremos bem como temos essas distinções. E o que é, então, o neoliberalismo? O que é isso que surge, né, querendo retomar o liberalismo clássico, mas, ao mesmo tempo, se mostrando como outra coisa? É basicamente um sistema de pensamento amplo que envolve a economia, a subjetividade e a política. O neoliberalismo apresenta uma antropologia, no sentido de um discurso sobre o que é o homem, o que é a natureza humana. Ele começa a ser pensado lá por volta da década de 30, em resposta a um movimento de afastamento brutal ao liberalismo clássico, que, vigorando hegemonicamente do século XIX até a crise de 29, foi abandonado no Ocidente e em grande parte do mundo, depois dos efeitos terríveis da crise de 29. Então, no período que o neoliberalismo começa a ser gestado, é o período que foi conhecido como social-democracia, que era um período que se pautava por um Estado intervindo na economia para garantir direitos trabalhistas, distribuição de renda, serviços públicos como saúde e educação, e um estímulo à demanda, né, à ampliação da demanda, que os trabalhadores consumissem. E, para isso, o Estado ele tinha como função garantir o pleno emprego, ou seja, que o número de desempregados ficasse abaixo de um limiar mínimo, que eu acho que é 3%, 2% de desemprego, para ser considerado pleno emprego. O neoliberalismo surge em oposição a isso, já na década de 30, e vai sendo gestado, articulado, até que a partir da década de 70 e 80 ele se consolida, e hoje ele é hegemônico. Né? Eu digo hegemônico no sentido técnico até. Né? Segundo Antônio Gramsci, que provavelmente vocês já ouviram falar, dado que o Gramsci hoje ele é uma espécie de veículo para a paranoia da extrema-direita. Todo mundo acha que é uma grande conspiração gramsciana mundial, e não há.
É um delírio, mas o conceito de hegemonia do Gramsci expressa justamente o que o neoliberalismo se tornou. Né? Para o Gramsci, a hegemonia é precisamente quando os interesses de determinada classe ou grupo social passam a ser identificados como sendo a sociedade como um todo. Então, o interesse de um grupo ou de uma classe deixa de ser visto como um interesse daquele grupo, daquela classe, e a sociedade toda pensa e age como se o interesse daquela classe, na verdade, fosse o interesse de todos. Isso que é o que o Gramsci está chamando de hegemonia. E o neoliberalismo hoje, após 40 anos do seu começo, da sua implantação, tornou-se, né, hegemônico. E, justamente, o neoliberalismo se tornou hegemônico na medida em que a classe dominante conseguiu vincular os seus interesses, profundamente ligados a políticas econômicas neoliberais e políticas subjetivas e políticas também, né, como sendo um interesse da sociedade em geral. Um exemplo, né, que podemos ver isso hoje, é o discurso bem descarado do que se chama de trickle-down economics, que é um discurso que diz que devemos cortar a economia e, assim, gerem mais empregos, né, como se a riqueza fosse fluir magicamente de cima para baixo. Né? É basicamente dizendo, deixem os ricos mais ricos para que todos sejam beneficiados pelas migalhas que cairão da mesa dos ricos. Né? E esse discurso ele é bastante forte hoje, bastante disseminado, e naturalmente que ele corresponde ao interesse, né, dos mais ricos, e muita gente que não é muito rica já toma, né, o interesse da acumulação de riqueza dos mais ricos como sendo uma coisa que seria boa para a sociedade como um todo. Esse tipo de operação de constituição da hegemonia é que o neoliberalismo conseguiu, ao longo de 50 anos, né, firmar no Ocidente. É um longo processo que a gente vai ver, a partir das análises, por exemplo, do David Harvey, da Wendy Brown, do Pierre Dardot, Christian Laval, né, entre outros. Né, como no Inventing the Future, do Alex Aniak, como esse processo se deu nos últimos 50 anos, até o ponto que, hoje em dia, o neoliberalismo é um sistema hegemônico que governa não só a economia, nossa própria subjetividade, nossa própria forma de encarar a sociedade, nosso regime político. Esse processo consolidou, nos 50 anos, o neoliberalismo como sendo uma doutrina hegemônica e até o presente momento há poucas alternativas ao neoliberalismo. Ele continua reinando supremo no mundo, apesar dos colapsos da crise de 2008, apesar até da pandemia, no presente momento ele continua sendo soberano e reinando inconteste sobre a política econômica, sobre a política empresarial, sobre as relações trabalhistas de quase todo o mundo. Exceção feita em alguns lugares específicos, como a China, né? Mas no Ocidente, sobretudo, é hegemônico. Né? E, né, como Mark Fisher coloca, né, a hegemonia, Mark Fisher é um intelectual britânico muito influente, falecido até um pouco tempo atrás, que ele tem esse livro, que a gente vai ver, que é um livro seminal, que agora foi até lançado recentemente em português, que é o Capitalismo Realista. Né? Alternativa. E o argumento do Fischer é que essa hegemonia neoliberal se tornou tão forte, né, que ela deixou de ser vista como um ponto de vista, uma doutrina, uma concepção econômica, entre outras, para ser tomada como a própria realidade. E isso que ele chama de realismo capitalista. A lógica de mercado, a desregulamentação, são ditas e crescentemente percebidas como a própria ordem da natureza. É a realidade ela mesma. As políticas neoliberais não se dizem políticas neoliberais, não se dizem escolhas políticas determinadas por certas escolhas ideológicas, mas, pelo contrário, se dizem políticas racionais e técnicas. É como se o neoliberalismo fosse o único modo de se conceber a vida social, política e econômica. Nesse sentido, geral, se tornou uma espécie de realismo. E diversas medidas que são escolhas políticas e contingentes são colocadas em prática como se fosse simplesmente a aplicação de uma lei natural. Políticas econômicas e políticas laborais são colocadas como se elas fossem uma aplicação das fórmulas de Newton
para calcular, né, a velocidade e aceleração de uma bala de canhão. Como se fosse isso. Escondendo e mascarando, assim, a contingência e a escolha decisória política que está por trás dessas medidas. Né, o Fischer, a definição de capitalismo realista do Fischer eu acho muito boa. Né? Eu cito, né, o realismo capitalista é, abre aspas, como uma atmosfera pervasiva, né, condicionando não apenas a produção da cultura, mas igualmente a regulação do trabalho e da educação, agindo como uma espécie de barreira invisível que reprime o pensamento e também a ação. E o termo realista, na expressão do Fischer, né, é pensado como análogo à perspectiva deflacionária de um depressivo e acredita que todo estado positivo, qualquer esperança, nada mais é do que uma ilusão, né, perigosa. O realismo capitalista que surge, tá, e é a mesma coisa que a hegemonia neoliberal, é uma impotência da imaginação que se manifesta mesmo na prática militante, a princípio contestatória, anti-neoliberal, e até mesmo no que restou de militância marxista. Né? O realismo capitalista está ali, porque é uma atmosfera difusa. Né? E isso se manifesta, né, mesmo que se chama de esquerda, né, no temor exagerado de um desvio stalinista, né, seja mesmo na esquerda partidária tradicional, que quando assume o poder não rompe nada com o neoliberalismo, né, permanece dentro dos quadros ideológicos do neoliberalismo. Então, de forma geral, é como se a frase de Margaret Thatcher, né, a mulher que plantou o neoliberalismo na Inglaterra, e de lá se exportou para o mundo, ela afirmava, né, uma doutrina que é não há alternativa. O neoliberalismo é a própria realidade, é o jeito que as coisas são, não há alternativa. Né? E assim, toda a contestação política ao modelo neoliberal, crescentemente, foi assumindo a figura de um sonho ingênuo, né, que deve ser deixado no passado. Né? Agora, finalmente, descobrimos a realidade própria da economia, da sociedade, do ser humano. Né? Essa realidade ela é translúcida, nossos cálculos, nossas planilhas, e não há o que fazer. Né? Pode até ser ruim, mas não há o que fazer. Né? É um movimento, o realismo capitalista, né, de um cerramento do possível. Né? O sinal está fechado, não há o que fazer. Né? E qualquer forma que você queira enfrentar o neoliberalismo será pior que o neoliberalismo, nesse sentido que não há alternativa. Inclusive, esse argumento é bem forte no Hayek. Né? Toda forma de você querer limitar o mercado leva necessariamente a uma ditadura sanguinária. Então, não há alternativa senão manter uma sociedade completamente 100% articulada ao mercado, porque todas as coisas são muito piores. Né? E o problema é que isso, que era um discurso historicamente contingente, acabou se tornando uma espécie de profecia autorrealizada, como novamente coloca o Fischer. Né? O mundo de hoje, como argumentaram, né, uma frase excelente, o Slavoj Žižek ou o Frederick Jameson, ninguém sabe certo quem falou isso, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Né? E é isso que estamos vendo hoje. Não há, né, nenhuma alternativa viável sendo colocada em oposição ao neoliberalismo, porque o próprio espaço do pensamento ele foi alijado, ele foi cercado pela hegemonia neoliberal, a tal ponto que, né, o que há hoje é uma impotência diante do neoliberalismo. É um fechamento da imaginação, é uma perda de esperança. Né, como o depressivo que vem qualquer possibilidade de melhora, né, o sinal de que alguma coisa vai dar errado. Né? E isso tudo é o que é a profecia da Thatcher se autorrealizando. Não há alternativa. E vivemos hoje como se não houvesse alternativa. Isso colonizou nosso pensamento, colonizou nossas instituições. Né? E é curioso se a gente parar para pensar que a Thatcher, né, a primeira-ministra, o apelido dela foi justamente Iron Lady, Dama de Ferro, né, que é um instrumento de tortura medieval, que é um caixão talhado, né, aos moldes da Virgem Maria, bizarra, né, que tem as paredes internas cobertas de cravo, para que o condenado seja perfurado conforme, né, ele realiza qualquer movimento, e assim foi sangrando lentamente, né, até a morte. Né, e o instrumento, né, medieval, o Dama de Ferro, possui uma macabra analogia, né, com a frase da Tati. Porque essa clausura dos possíveis da imaginação política, né, como essa Dama de Ferro, que vai sufocando a imaginação, sufocando as esperanças de um mundo melhor, de uma ordem mais justa, né, até o ponto que não resta mais nada, senão uma quiescência, né, o neoliberalismo, suas ideias, sua forma de conceber o mundo, e os efeitos das suas medidas econômicas, uma quiescência mesmo melancólica, né?
uma quiescência entusiasmada de não tem jeito, vamos viver assim, ou mesmo uma simples melancolia. Não há o que fazer, é horrível, né? Mas nós perdemos, então temos que ficar na nossa, né? Só reclamando, porque não há nada que possa ser feito. Né? Nesse ponto, né? O que eu acho que ilustra muito como esse movimento cultural e ideológico, né? Chegou ao extremo é um texto do Francis Fukuyama, que é um autor liberal, publicado acho que 91 ou 89. A gente vai ver esse texto no curso também, que acho que digamos, ele é um texto que ele é o arauto da hegemonia neoliberal que se solidaria firmemente nos 30 anos seguintes, né, que é o fim da história, né? A história terminou. Que com o fim da União Soviética, o Fukuyama diz que a consumação do movimento teológico da história finalmente se realizou. A democracia neoliberal, capitalista, o destino do homem, né? Estamos no fim da história, todo o movimento humano, né? Todas as guerras, tudo que aconteceu na história culmina agora no que vivemos, que é uma utopia. Estaremos agora vivendo a partir da democracia liberal burguesa, da destino humano. E então, dado que seria a realização última do destino humano, né, não há o que fazer. Assim, para ser justo, Fukuyama meio que ele mudou de ideia no, 20 anos depois. Ele não diz mais que chegamos ao fim da história. Mas, a princípio, o que ele falou não deixou de se tornar, né, a partir do que o Fischer está chamando de capitalismo realista, uma espécie de assunção tácita, né, na imaginação política ocidental. Realmente não há mais o que fazer. Né? Nesse sentido, novamente, a hegemonia é justamente isso, a produção de uma percepção de que determinadas figuras contingentes, determinados modos específicos de encarar a realidade social, política e econômica são verdades a priori eternas. Né? E outra forma, né, com a qual isso se manifesta hoje também, mais recentemente, é num texto que eu acho interessante até para a gente ver, eu pretendo trazer no curso também, que é um texto do Nick Land, que é um queridinho da alt-right norte-americana, né, ligado ao momento do Trump, que debocha dos pensadores marxistas ou esquerdistas não marxistas, né, num texto chamado Crítica ao Miserabilismo Transcendental. O que o Land está falando nesse texto é que, diante da aceleração constante do capital, da desregulação, né, imparável dos mercados, da aparente inexistência de qualquer força política capaz de enfrentá-lo, cabe ao intelectual de esquerda ou qualquer pessoa, né, que queira, né, um mundo melhor, menos igual, nada mais do que um pessimismo ressentido, desesperado e melancólico. Segundo Land, o capitalismo, a partir do neoliberalismo, sobretudo, e o neoliberalismo, como colocou o Kingsley Boldin, é um capitalismo com esteroides, um capitalismo bombado, um capitalismo mais capitalista possível. O capitalismo foi capaz, né, segundo Land, de tomar o próprio tempo para o seu lado. Né? O tempo funciona a partir do capitalismo. Ele conseguiu submeter a vida e a natureza ao seu movimento, né, e assim assumiu essa forma de uma realidade altissonante, né, que faz parecer uma fantasia piegas ou mesmo, né, perigosa, né, o sonho de um futuro com menos desigualdade, com menos miséria, ou mesmo um futuro para além do capitalismo. Né? E isso mesmo, né, diante do colapso climático que se avizinha, que coloca, como já viu no curso também, é um sério limite para a expansão do capitalismo, dado que o planeta é finito e o capitalismo precisa de recursos infinitos. Então, como coloca o Lenin nesse aspecto, né? O intelectual de esquerda hoje, o intelectual resta, né, esse pessimismo, como, por exemplo, uma frase que ele fala, ironicamente, os ursos polares estão morrendo, né, e não há nada que possamos fazer quanto a isso. Né? E é justamente esse tipo de slogan cruel, né, que temos hoje na hegemonia neoliberal. Né? Uma realidade política determinada que quer se ver e se vender como a própria realidade em si, e começou a ser vista, né, como a realidade em si mesma. Então, por isso que é muito importante as suas dinâmicas compreender
o que é essa ideologia dominante. E um dos fatores que eu acho que torna mais importante, né, o estudo dos autores neoliberais, o estudo dos críticos, é justamente que a estratégia ideológica de produção de hegemonia do neoliberalismo ela passa por uma reversão que diz o seguinte, né, ela é ideológica e ela quer anular a sua própria realidade. E essa estratégia, conforme ela se espalhou e pegou a mídia, a educação, as relações que as pessoas têm no seu trabalho, o horizonte de possibilidades das lideranças políticas, né, acabou que realmente isso se tornou no imaginário, mesmo no imaginário crítico, a figura de uma realidade inalterável. Né? E a gente percebe isso muito nos discursos dos entusiastas do neoliberalismo. Né? Tipo, não tem jeito, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Você aí que quer um mundo melhor, que não quer que tenha gente na fila para pegar resto de osso, infelizmente eu adoraria que tivesse uma alternativa, mas não tem uma alternativa. Existem se meter no mercado para querer tirar, como diz o Frederick Hayek, no liberal, o mais importante, em última instância, vamos levar isso aqui a uma ditadura comunista ou nazista. Então é sempre esse discurso de fechamento, um discurso de enclausuramento da imaginação política e da ação política, por consequência desse enclausuramento. É a repetição eterna, mais ou menos clara, em toda parte, do slogan da Margaret Thatcher. Não há alternativa. E a pergunta que, né, vamos levar ao longo do curso, será que há alternativa ou realmente não há? É possível que determinada forma de dominação política e ideológica chegue a tal ponto de sucesso que ela se torne imutável? Nada me parece que torna isso impossível a priori. Mas talvez não seja o caso. Talvez, inclusive, pela insustentabilidade que tem se revelado cada vez mais o neoliberalismo, tem se mostrado cada vez mais insustentável. Talvez, né, justamente, a imaginação política de um outro futuro seja urgente, por mais que queira nos convencer por toda parte de que isso não é possível. Então, essa será uma das perguntas que a gente vai ver, né, ao longo do curso. E também vamos ver, né, como o neoliberalismo, nessa sua construção hegemônica, ele é um regime, ao mesmo tempo, econômico, social, político e de subjetivação. E a parte da subjetivação é o que me parece mais assustador. Qual seria a dimensão econômica? A fé cega na economia de mercado, né, que toma os mercados como entes autorregulados, que por si mesmo levam ao progresso. Uma espécie de deus ex machina, que faz com que os mercados, se deixarem soltos, levarão inexoravelmente ao progresso humano e resolverão todos os nossos problemas, mesmo aqueles problemas como a crise ambiental, que a princípio os mercados já estão há 30 anos falhando miseravelmente em lidar. Né? E certas medidas econômicas, né, tornam-se dogmas, né? Questões técnicas de gestão da realidade, né? Como o controle da inflação a todo custo, né? Nem que para isso seja necessário empurrar pessoas para o desemprego e para a miséria, né? Por privatizações de tudo, sem contrapartida significativa, sem consideração pelo papel estratégico de determinado setor que está sendo privatizado, desvio crescente dos estados, e uma coisa que é central, que é o pagamento da dívida pública a todo custo. O neoliberalismo coloca como uma função primordial dos estados o pagamento da dívida e de seus juros. Né? E, igualmente, né, para o neoliberalismo, isso também está claro no Hayek, que defende isso, é necessário, para que o bom funcionamento do mercado ocorra, que haja um alto nível de desemprego. É necessário que haja um alto nível de desemprego para que o trabalhador seja produtivo, competitivo, porque apenas diante do terror do desemprego prolongado e da miséria
o trabalhador vai trabalhar efetivamente, vai se dedicar o melhor para si, e ele, dedicando o melhor para si, né, melhor para si não, perdão, o melhor para a empresa, produzirá o melhor para a vida social. O Hayek argumenta isso claramente. Ou as pessoas vão trabalhar por medo da miséria, desemprego prolongado, ou outra opção seria chicoteá-las para que elas trabalhassem. Dado que, em fazer com que a pessoa trabalhe pelo medo da miséria, do desemprego prolongado, a escolha mais humana é manter um nível alto de desemprego para que as pessoas tenham trabalho e se dediquem muito. Não está lá no Hayek, no Caminho da Servidão. Ele defende isso, e desde que o neoliberalismo se tornou uma política econômica hegemônica, o pleno emprego deixou de ser um objetivo perseguido pelos estados no Ocidente, e a taxa de desemprego permaneceu altíssima na Europa, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos mudou, né? Até que nem tanto agora, né? Depois da pandemia. Mas no Brasil, também estamos com uma altíssima taxa, e dentro do neoliberalismo isso é bom. Talvez não o extremo que está hoje, mas emprego alto é necessário para o progresso humano. Sem falar de diminuição do investimento do Estado, que, por consequência, gera diminuição da qualidade dos serviços públicos, né? Flexibilização trabalhista, o ideal é que não haja direitos trabalhistas, né? E redução das aposentadorias, né? E um ponto central é a recusa de taxar os mais ricos, de aumentar tributos. E são níveis econômicos no neoliberalismo que se tornaram hegemônicos, e eu digo hegemônicos porque mesmo as esquerdas institucionais também não têm mais grande margem de manobra ou mesmo desejo de romper com essas determinações. Não tem. Não, aqui Brasil, então, no neoliberalismo reinou desde a Nova República até o atual momento. Neoliberalismo menos radical, talvez, do que o que vivemos hoje, mas Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo, né, estava dentro da hegemonia neoliberal. Talvez não houvesse nem margem de manobra em termos internacionais para qualquer um querer ser diferente. Estavam lá em maior ou menor grau. E agora o atual governo é ideologicamente, radicalmente neoliberal. Mas para além da dimensão econômica, o neoliberalismo também tem uma dimensão social ou sociológica, né, que acabou formatando a sociedade segundo seus princípios. A partir do que a doutrina neoliberal concebe à sociedade. E o que seria isso? Em primeiro lugar, o mercado expressa a dinâmica natural da sociedade, que é a competição irrestrita de todos contra todos na persecução dos seus próprios interesses. Como diz mais uma vez Margaret Thatcher, não existe nada como uma sociedade, só indivíduos e suas famílias. O coletivo não existe, ele é um delírio. Mesmo se ele existe, o neoliberalismo precisa destruí-lo, fazê-lo parecer uma sombra, uma alucinação coletiva, porque, inclusive, novamente, segundo Hayek e outros neoliberais, a ideia de um coletivo, de uma sociedade, de valores comuns compartilhados, nem que sejam os melhores valores do mundo, como ninguém aqui deve passar fome, são um perigo terrível. Um perigo terrível. Como diz o Hayek, o germe do nazismo foi o serviço de seguridade social do Segundo Reich e da República de Weimar. É perigosíssimo, é terrível, é perigoso. As pessoas vão se tornar, escravos de um Estado autoritário se elas pautarem qualquer coisa da sua vida segundo uma preocupação com o interesse coletivo. Apenas o mercado permite a liberdade. Porque o mercado é a expressão natural do ser humano enquanto um competidor. É essa antropologia que está ali, a concepção do que é um homem. Nós, seres humanos, somos criaturas egoístas que visamos única e exclusivamente os nossos próprios interesses e disputamos uns contra os outros por recursos escassos. E a única forma disso não virar matança generalizada ou autoritarismo é através da dinâmica de mercado, onde a competição é regulada por contratos e pelo comércio. E, então não há coletivo. Isso que o Andy Brown chama de desfazer o demos. Um movimento de tornar a ideia de um valor coletivo como algo absurdo, perigoso, ultrapassado e ilegítimo. De tornar ridículo você usar uma máscara para não espalhar um vírus. Você tem o mínimo esforcinho da sua vida, sacrificar um pouquinho a sua liberdade pessoal, em nome da preservação da saúde coletiva. Não, isso é terrível, é um germe do totalitarismo.
né? É terrível, não pode. Né, novamente, qualquer forma de solidariedade, justiça social, seriam miragens em direção ao totalitarismo. Né? Sonhos perigosos dos esquerdistas, comunistas, fascistas, diriam Hayek também. Né? Esses todos que se recusam a crescer e aceitar a dura realidade de que não há almoço de graça. Só pessoas competindo, né, por quem pode comer mais no almoço. Né? E no Brasil de hoje, governado pelo radical neoliberalismo do Paulo Guedes, né, e seus amigos, a gente vê muito isso. Né? O Brasil se tornou, né, sobretudo porque o neoliberalismo do Guedes, do Bolsonaro, é um movimento de massas, né, tem milhões de pessoas ali ouvindo essa crença. Né? O Brasil está vivendo hoje uma espécie de sociabilidade em estado de natureza, como colocou de forma brilhante o Renato Lessa, professor aqui da PUC também. Né? Cada um por si e ninguém por todos. Estamos todos competindo, não há valores coletivos, então cada um por si e ninguém por todos. Na pandemia só deixou isso ainda mais claro. Né? E é quando o presidente, né, exalta os brasileiros a saírem na rua e enfrentarem o risco mortal, né, sobre a pena de serem responsáveis pelo seu próprio desemprego e penúria, nós vemos como, para Bolsonaro e seus seguidores, efetivamente não existe sociedade. Apenas indivíduos livres que devem competir entre si para ver, dentre os mais corajosos, quem sobreviverá ao vírus e ao desemprego. É para os neoliberais, né, homem lupi homini, como colocou Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. E mesmo que e se ele não é assim por natureza, imediatamente, né, ele deve assim se tornar, né? Ou perecer diante daqueles todos que abandonaram a humanidade e se tornaram lobos. Então, se o homem é o lobo do homem ou não, não importa. É necessário que o homem seja um lobo do homem. É necessário que não haja considerações coletivas, né, que haja apenas a competição. E para os neoliberais, isso é bom. É bom porque gera novos produtos, gera inovação, gera um mecanismo justo de distribuição, no qual os melhores competidores sairão da frente dos menores, dos piores competidores. Né? E tudo isso em nome desse ideal de liberdade. Também há, no neoliberalismo, em sua feição hegemônica, né, um componente político. Né? O neoliberalismo se diz o arauto da liberdade. É apenas uma sociedade de mercado, né, pode ser livre, como coloca o Hayek, mais uma vez. Né? E é particularmente irônico, né, que esse limite, esse regime da liberdade, foi ter sido primeiramente testado sobre a forma de uma ditadura sangrenta, que matou mais de 3 mil pessoas, não, 30 mil pessoas, né, e torturou e levou ao exílio mais de 100 mil. Né? O Chile de Pinochet, onde o Paulo Guedes fez seu estágio. Foi o primeiro laboratório neoliberal, né, e as consequências de tantos anos do neoliberalismo no Chile, né, estão aí para quem quiser ver. E os chilenos agora estão revertendo elas, né, no movimento contestatório forte. Né? Porque os chilenos estavam se aposentando com pessoas miseráveis, com recorde de suicídio de idosos, né, saúde pública privada, não acabou com a corrupção, não acabou com a burocracia, não só aumentou a desigualdade, agora está, a princípio, deixado pela sangrenta ditadura do Pinochet. E o problema é que o neoliberalismo, ao contrário do que pregam seus sacerdotes e entusiastas, acaba que, no fundo, não vai tão bem com a liberdade. Né? Como disse o próprio Hayek, né, eu prefiro uma ditadura do que uma democracia se essa ditadura promover, né, o mercado. Não tem problema, não. Porque exigências do mercado, né, com as políticas de austeridade, de diminuição de serviços públicos, né, tudo isso para garantir aos grandes investidores, né, a solvência da dívida pública, elas acabam não sendo compatíveis com as exigências da população, que, em geral, querem emprego, né, uma boa saúde e educação. Mesmo de hoje, né, mesmo todo mundo quer isso também. Não deixamos de querer bons serviços públicos, né? Às vezes está feliz, está triste, né? E quando eles estão felizes, a bolsa estoura, quando eles estão tristes, as pessoas passam fome, né, nas grandes cidades, né? Muito caprichoso essa entidade, né? Está sempre assustado, né? Com medo, né, de que a pressão popular, né, através das instituições democráticas que ainda restam, né, possa comprometer os ganhos, né? Coloque alguns limites ao mercado, ou imponha
mais impostos para pagar investimentos sociais, ou que leve o Estado a se endividar excessivamente para tirar pessoas da miséria ou para melhorar a saúde pública. O mercado não quer isso, e muitas vezes são dispostos a ir plenamente ao ponto de acabar com qualquer forma de representação popular. Né? E temos dois modos, né, de fazer isso. Estou falando aqui a partir do Strick e de outros autores também, como Vacan. Né? Existem dois modos, né, do mercado, né, os donos do capital, que eles estão lucrando muito, se proteger, né, das demandas populares positivadas através das eleições e das instituições. Né? O primeiro é a violência. Né? Simplesmente, o Estado, ao invés de se tornar um Estado mínimo, como a Goa, ele se torna única e exclusivamente aquilo que vai garantir a ordem e impedir que a desigualdade gerada pelas próprias políticas de austeridade do neoliberalismo leve a manter as pessoas, né, nos seus devidos lugares. E isso se revela, como se revelou no Chile, no abandono de qualquer forma de instituições democráticas. Então, se for para garantir o mercado, como colocou Raya, melhor uma ditadura, então tem uma ditadura, não há problema algum com isso. Né? A segunda figura, que é mais utilizada nos países mais ricos do centro do capitalismo, é uma coisa que estão tentando passar aqui também. Né? O Brasil está Brasil, como sem periferia, está entre esses dois lugares. Né? Que é você botar nas constituições e na própria lei valores neoliberais, para que nenhum governo democraticamente eleito possa alterá-lo. A ideia é de que nenhum candidato popular que tenha ousadia de se achar os super ricos, ou de investir mais na educação, investir mais na saúde, tem o poder de fazer isso. E a forma para o qual, né, isso foi pensado e formulado foi colocar valores neoliberais na própria Constituição, né, como o teto de gastos aqui no Brasil, autonomia do Banco Central, que entrega o controle da política monetária para os grandes bancos. Né? A ideia é tornar legalmente impossível alguma coisa que vá contra os interesses das elites, né, articuladas sobre o ideal neoliberal. Né? Justamente, os Estados Unidos é um case de sucesso nesse aspecto. Né? Sejam democratas ou republicanos, né, os ganhos de Wall Street estão sempre garantidos. Né? E aqui estão tentando fazer isso, né, mas ao mesmo tempo também estão vendo se toparia caso não dê para fazer isso, porque ainda tem muita representação popular, ainda tem, né, talvez valesse a pena botar uma ditadura para passar, né, para garantir a liberdade. Nesse discurso, vamos instaurar uma ditadura para garantir a liberdade, que muita gente fala no Brasil hoje, ele significa, precisamos criar uma ditadura para garantir a liberdade dos ricos de ficarem ainda mais ricos, para garantir que os ricos paguem menos imposto, para garantir que não haja mais demandas sociais por saúde, educação e emprego. Porque essas demandas estão atrapalhando os ganhos, né, dos muito ricos. Então, se chegar ao ponto, né, de as demandas conseguirem realmente fazer com que o bilionário não seja tão bilionário, não tenha a liberdade desse bilionário de ficar cada vez mais bilionário, para isso instalar uma ditadura. Então, esse discurso faz sentido, né? E o Hayek defende isso, né, numa entrevista que ficou bem famosa sobre Pinochet, inclusive. Né? Mas o grande risco, né, que vivemos hoje é mais o outro caminho, sobretudo para nós aqui na periferia do capitalismo, que é, né, o se livrar de uma democracia de uma vez. Né? E como nota Anne Brown, no livro dela recente sobre a ascensão da extrema-direita, contra o que os neoliberais esperavam, como Hayek, Mises, né? O neoliberalismo definitivamente não vem produzindo mais liberdade, mais democracia, a ditaduras, o empuxo, a restrição das liberdades. Isso a Flátrio coloca muito bem que hoje, no Brasil, a gente está vivendo um laboratório do neoliberalismo autoritário para o século XXI. Uma espécie de reedição do que foi o Chile do Pinochet. Daí eu acho que isso explica porque tem muitos intelectuais estrangeiros, né, como Perry Anderson, Maurício Rosarato, acho que eles estão com medo de que, se o caso aqui der certo, o bolsoguedismo der certo, isso pode ser exportado para o país deles também. Né?
E no Brasil, particularmente, né, o que a gente tem visto, eu acredito que também com o Trump nos Estados Unidos foi parecido, é que para a festa dos mercados, a democracia institucional está levando a culpa pelos males do neoliberalismo. Os males que o neoliberalismo produziu nas últimas décadas. Desigualdade social, competitividade restrita, enfraquecimento dos vínculos de solidariedade social, porque afinal estamos todos competindo, né? Precarização da vida, né? Redução no consumo, mais concentração de renda num grupo, né? Na mão de um grupo pequeno. Né? Isso tem levado as pessoas a ocuparem não o neoliberalismo, mas as próprias instituições, como a Constituição de 88. O liberalismo conseguiu terceirizar a culpa pelos males que ele produziu, justamente porque ele não se coloca como algum regime ideológico, perpassado por escolhas políticas, mas como uma simples verdade a priori, como o Teorema de Pitágoras. Né? Então, quem pode culpar o Sol por brilhar ou a Lua por reger as marés? Né? É isso que os neoliberais falam. E assim conseguiram criar um espaço cultural e ideológico em que se culpa bodes expiatórios pelas consequências que são sentidas por todo mundo, tirando 0,01% mais rico, é que não culpam o mercado nas políticas neoliberais implantadas nos últimos 30 anos. Culpam, né, qualquer coisa, culpam o esquerdismo como a conspiração comunista global, né, o PT, e inclusive até as coisas mais disparatadas o possível. Culpam as coisas mais disparatadas. Né? Procuram um bode expiatório. E o mais grave, né, é que essa precarização da vida do trabalho, uma precarização das identidades, tem levado a um desejo massivo de retorno a um tempo perdido, onde os valores eram estáveis, as entidades estabelecidas. Né? O solo que o neoliberalismo produziu na cultura, no trabalho, é um solo movediço, em que você terá 10 empregos ao longo da sua vida, provavelmente mais de uma profissão, em que não há mais como separar a vida privada da vida do trabalho, tem que estar tudo junto. Né? As identidades laborais, as identidades, mesmo nacionais, se tornam muito fracas e sempre mutáveis, junto com, né, um medo permanente de perder o emprego e ficar um desemprego prolongado. Né? Então, isso gerou um desejo de onde, né, tudo era regulado e estável. Nesse ideal de renascimento, ele tende ao fascismo, se não é já no Brasil propriamente fascista, segundo, pelo menos, a definição do grande especialista em fascismo Roger Griffin. Né? É o combustível por trás da extrema-direita, né, que nasce das contradições do neoliberalismo, né, e acaba servindo aos interesses dos próprios neoliberais e dos grandes empresários que querem implantar cada vez mais medidas neoliberais. Né? Porque surgem líderes autoritários promovendo em cima desse imaginário projetado de um passado estável e melhor, né? Make America glorioso a ser resgatado. Né? Isso é resultado do fato de que se conseguiu colocar a culpa pelos males dos mercados desregulados na própria democracia institucional. É o comunismo, por alguns dos mais delirantes, né, que é a Constituição de 88. Né, e também dos mecanismos dos movimentos minoritários. Tá? Nem tudo, menos na própria lógica do mercado, que nos levou à crise em que estamos. Né? E não à toa, né? Por isso que os representantes do mercado e seus, né, sicários aplaudem Bolsonaro, mesmo depois de tudo. Né? Cada vez menos, porque ele gera muita instabilidade, mas aplaudem ele apesar de tudo. Porque justamente o movimento de massas encabeçado por ele conseguiu fazer recair a culpa dos males no mercado e em tudo menos o mercado. Né? E mais, ao fazer a culpa cair sobre a democracia e sobre o esboço social-democrata da Constituição, né? Conseguiu colocar segmentos inteiros da população, né? Como a gente viu no 7 de setembro, a aclamar por uma ditadura. E agora o mercado, né? Os grandes donos do dinheiro, os donos do Brasil, têm apoio popular
para de cima para baixo, né, implantar um regime autoritário capaz de se livrar de vez de todos os vínculos de solidariedade social, que, apesar de tudo, ainda permanecem conforme salvaguardados pela Constituição de 88. Então, é isso. Estamos nesse mais e mais liberdade, não promoveu liberdade nenhuma. É só que deu as condições para o surgimento de governos autoritários, mesmo em lugares em que isso parecia muito distante, como os Estados Unidos. E os neoliberais, grandes empresários, costumam estar muito de boa com isso, contanto que esse líder autoritário se comprometa a pagar a dívida pública e a impor reformas. E ainda há uma outra dimensão hegemônica do neoliberalismo, que ela é bem perturbadora, é que ele não é só uma questão econômica, política, que se dá no nível macro das interações sociais, da economia, na bolsa de valores. Ele não vem apenas de fora de nós, imposto pelo Estado, pelo mercado, mas ele também nos toma por dentro. Nós somos sujeitos neoliberais, queiramos ou não. No sentido, ao longo do curso, a gente vai focar muito nisso, para ver como o neoliberalismo não é só uma doutrina política e econômica, mas um modo de subjetivação, um modo através do qual nós nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Um modo de ver o mundo, um modo de ver a nós mesmos, um modo de se relacionar. E o neoliberalismo, assim, ele nos formou, nós que nascemos sobre a sua hegemonia, nos formou com sujeitos de determinado modo. Né? E é isso que é a subjetivação neoliberal que está em curso. E que me parece talvez o elemento mais assustador da operação de consolidação do realismo capitalista, e pensemos e sintamos e nos relacionemos às pessoas como o neoliberalismo nos formatou para. Nós vamos ver isso ao longo do curso, a parte de Foucault, que já no início do neoliberalismo identificou esse movimento de construção de uma sociedade específica, e de Christian Nardot e Laval, que, né, desenvolveram a intuição do Foucault, analisando a sociedade contemporânea. Né? Foucault morreu jovem em 84, se não me engano. Eles analisaram isso no século XXI, mostrando como que Foucault imaginou ali e se tornou ainda mais grave. O neoliberalismo conseguiu, né, dominar mais ainda do que Foucault imaginou a nossa subjetividade. Né? E o que seria isso? Né? A forma empresa, ela se interioriza em nós. Nós nos vemos como empresários de nós mesmos, capital humano que precisa ser constantemente valorizado o tempo todo. Nós nos vemos como projetos e não como pessoas. Né? Tomamos metas, planos, desempenho como aquilo que nós somos. Né? Nós nos vemos como passíveis de desvalorização e valorização crescente, né? Como se o nosso valor humano fosse algo apregoável na bolsa. Né? Exigem de nós, vista a camisa da empresa, né? Nos dizem no ambiente de trabalho, não somos uma equipe, mas uma família. Né? O que, no fundo, significa que a própria família deve ser pensada como empresa, e não mais a empresa como uma família. Né? E a própria forma da família está sendo vista hoje como um investimento. A própria criação das crianças sendo colocada como uma questão de investimento dos pais procurando alguma espécie de retorno futuro, nem que seja de passar seu capital adiante. A própria sociabilidade e a amizade, uma ida ao bar, né, deixa de ser uma reunião entre amigos, uma coisa legal, e se torna o que chamam de networking, que é justamente um movimento de valorização do seu capital humano, né, algo que faz com que a fronteira entre trabalho e vida acabe. E dado que você é uma empresa de si mesmo, você tem que se valorizar o tempo todo, e você não pode tirar férias de si mesmo. Então, o tempo todo deverá agir maximizando o seu capital humano, maximizando suas habilidades, as pessoas que você conhece, né? Maximizando tudo, visando o máximo de ganho pessoal. Nessa selvagem competição de todos contra todos, que é o mundo contemporâneo, assim criado à imagem e semelhança das doutrinas dos neoliberais. Nessa competição de lobos contra lobos, não há nenhum espaço para não ser um lobo. O ideal, cada vez mais, haja menos espaço. Porque tudo tem que ser orientado a um fim, que é a maximização
do seu capital humano, que é a condição mesmo que você tenha um emprego e não passe fome. É aquela coisa, né? Isso também foi criado materialmente, não só discursivamente. Necessário que você trabalhe horas não remuneradas, né? E vista a camisa da empresa, tenha essa mentalidade de dono, porque senão você vai perder esse emprego para aquele que tiver, né? Nesse esquema precário de trabalho e competição generalizada. Então, assim, de tanto viver nesse mundo, isso vai sendo interiorizado, né? E dá tal ponto que nos sentimos hoje mal nas horas de lazer, quando está trabalhando, né? E mal nas horas de trabalho, quando não estamos trabalhando o suficiente. Né? Como coloca Deleuze, né, num texto, manuscrito, pós-scriptum sobre a sociedade de controle, né? Se os programas de auditório mais bestas hoje fazem tanto sucesso, é porque eles mimetizam a lógica que vivemos no mundo do trabalho. Competimos o tempo todo, né? A competição se torna o nosso modo de se relacionar com os outros, né? E acostumados a nos ver no trabalho, né? Na educação, como competidores, nós nos tornamos competidores para além do trabalho. E qual é a dinâmica de sucesso do Big Brother, por exemplo? Né? Eu sei que é meio cafona, sabe? Ah, porque o Big Brother é coisa de gente alienada. Não é, eu não acho que é mais alienante do que nada em particular, assim. Mas eu acho que expressa muito bem, né, a dinâmica neoliberal subjetiva elevada ao extremo. Né? Porque o que é o, o Big Brother? São 20 pessoas competindo entre si e todos os vínculos que elas estabelecem é permeado pela competição. Então, os vínculos afetivos, de namoro, de amizade, de conversa, são todos o tempo todo permeados pela competição. E pior que isso, porque a skill que está sendo ali, que aquilo que você vai usar para competir, é a sua própria subjetividade, é quem você é. Você é aquilo, seu capital humano que você tem para competir com 20 pessoas que você está confinado. E, ao mesmo tempo que você está confinado, se a gente pessoas competindo com ela, há uma tentação humana de se formar vínculos, mas isso é sempre subordinado, ou deve ser subordinado à competição. Então, uma competição de que cada um acessa seu capital humano, sua personalidade sendo algo a ser avaliado, inclusive avaliado por 100 milhões de pessoas, no qual o que está valendo é quem você é. Em última instância, é a competitividade e a lógica do capital humano é levada a um extremo. E por que foi sucesso? Porque a gente se identifica com isso, porque a nossa vida profissional é mais ou menos isso, em menor instância. E a frase do Deleuze fala, né? Mostra que, por exemplo, a prova do líder, essas coisas, não é tão diferente dessas gincanas que as empresas fazem, né? Aquela coisa do trabalho para mostrar, motivar os funcionários, para avaliar habilidades atitudinais. Mas isso é mais ou menos, né? O Big Brother. Então, o Big Brother é muito paradigmático da lógica neoliberal, né? Mas claro que não é só ele que está nisso, né? Tá em todo lugar. Né? Inclusive mesmo em filmes, né, que se dizem contra os críticos ao capitalismo, muitas vezes reproduzem essa mesma lógica da competição. Né? E essa é a minha tese, porque participando do Big Brother, que eu também estaria pirando. Né? E esse tipo de pressão, em menor grau, é internalizada, né, por nós. É internalizada por nós. Então, nós estamos todos numa espécie de Big Brother. A gente vai ver isso mais em detalhe. Né? O Big Brother faz sucesso para a sociedade ter se tornado, né, mais próxima do que é o Big Brother. Então, talvez isso seja nem alienante, talvez seja pelo contrário, uma coisa que revela dinâmicas sociais inconscientes ou não explícitas de forma bem explícita. Enfim, uma outra dimensão do sujeito neoliberal, que é bastante pervasiva, bastante difundida, bastante fácil da gente se identificar nela, é o que o Dardot e o Laval chamam de aparato de performance-prazer, né? Que é uma espécie de isomorfia ou de reduplicação do ideal de maximização dos lucros a todo custo numa empresa, conforme é interiorizada no indivíduo, empreendedor de si, capital humano, né? E assim se desdobrando no imperativo de maximização da sua performance
e em todas as esferas da vida, inclusive no prazer. Nos exigem hoje um estranho ascetismo, né? Que sejamos hedonistas e que sejamos moderados, e consumamos ao máximo e poupemos. Por um lado, um discurso ascético que fala que devemos investir em nós enquanto capital humano, não comer carboidratos de noite, malhar 3 vezes por semana, cuidarmos da nossa saúde, fazermos muitos cursos, aprendemos muitas línguas, isso é o máximo, e, ao mesmo tempo, através do marketing, o empuxo ao consumo e ao hedonismo. Ao mesmo tempo, molde seu corpo segundo esse padrão, ao mesmo tempo, cometa essa contradição entre uma injunção ao prazer e ao consumo e ao ascetismo, como sendo necessário para que você, né, se torne um capital humano valioso e desejável para a sua empresa e para a sua sociedade. Querem que ostentemos jantares fora, mas que façamos dieta. Né? Que transemos ao máximo esposas e filhos. Né? Que trabalhemos 12 horas por dia, mas não nos cuidemos de ir na balada com os amigos, não descuidemos de ir na academia ou dar aquele passeio no shopping no final de semana. E ambas as dinâmicas, ambas as exigências contraditórias que são, elas são objetos de uma injunção ao ilimitado. Então, essa contradição entre autocontrole de medida hedonista, no qual o máximo de disciplina deve vir acompanhado de um máximo de despenho com prazeres e consumo, é o traço determinante do que o Dardot Laval está chamando de aparato, performance e prazer. E isso tem, né, um dos grandes pontos, leva a um dos grandes pontos que Mark Fisher identificou como sendo aquilo que essa hegemonia neoliberal, o realismo capitalista, não está dando muito conta de resolver. Depressão já é um dos transtornos mais incapacitantes do mundo, né? Vladimir Safato, ele coloca isso muito bem. A depressão tornou-se um setor fundamental da dinâmica disciplinar contemporânea. É uma coisa que é produzida pela essa injunção contraditória entre hedonismo e ascetismo, elevada a seu extremo. A competição generalizada, dissolução dos vínculos de solidariedade, tudo isso leva à depressão, à crise de ansiedade. E no liberalismo, na medida que numa sociedade, né, o boom dos transtornos mentais do nosso tempo não pode ser explicado por nenhuma causa econômica, nenhuma causa política, nenhuma causa social, mas só por uma deficiência química no cérebro do indivíduo deprimido. Né? Business as usual. Né? A medicalização do sofrimento que vemos hoje em toda parte é resultado disso. Você não está deprimido porque você tem um emprego de merda, porque você competiu o tempo todo, que você trabalha 12 horas por dia, porque te ensinam que isso tem que ser gostoso, mas você não tem tempo de cozinhar. Nada disso. É porque tem um probleminha no seu cérebro. Está faltando substância, então esse remedinho ele torna mais uma vez produtivo. Não que não tenha essa dimensão química, mas ela tem causas sociais, causas políticas, que envolvem no coletivo. E a psiquiatria, muitas vezes, não sempre, ela funciona justamente para apagar essa dimensão coletiva, colocando no cérebro individual a culpa pelos males psíquicos que estão estourando, e se tornando cada vez mais elementos de preocupação. E, então, né, é um dos fatores que o Fischer acha que é muito difícil. Resolvido, inclusive, o Fischer se suicidou, depois de anos enfrentando a depressão. E um outro ponto, ainda terrível, pelo qual o neoliberalismo parece, a princípio, não estar dando conta e não consegue, é a mudança climática, a crise ambiental que está nos batendo na porta. Agora, já estamos vendo ela acontecendo. E, segundo a interpretação do Bruno Latour, no livro mais recente, Onde Aterrar, os ricos resolveram fugir ou criar lugares seguros para, quando a situação se tornar insustentável, e, ao mesmo tempo, para tornar inviável esses seus refúgios, castelos dourados protegidos do clima e do colapso do mundo moderno que essa mudança climática necessariamente trará nas próximas décadas, estão pensando em explorar o máximo possível o trabalho e a natureza para, assim, terem recursos para se protegerem. Essa hipótese do Latour faz muito sentido, porque dentro de uma lógica subjetiva, né, moderna não, perdão, neoliberal, é exatamente isso que deveria ser feito.
né? Dado que teremos menos recursos naturais, dado que teremos menos renda, menos riqueza por conta da mudança climática, o que resta senão aproveitar agora e lucrar o máximo possível para ter uma reserva, um capital lá para quando esse momento chegar, né? Farinha pouco, meu pelão primeiro. Então, não é surpreendente que a geração de elites, né, formada já no neoliberalismo pense assim, né? Ou estranhos sonhos de criarem estações, né? Parece que a empresa do Elon Musk quer criar uma estação protegida, né, na atmosfera, ou colonizar Marte, né? Esses sonhos é tipo isso, né? Nós vamos aqui fugir ou criar um lugar separado enquanto o resto do mundo vai explodir com o colapso climático. E para a gente poder fazer isso, a gente tem que expropriar o máximo possível e, como coloca o Latour, nos livrar o mais rápido possível de todo o fardo de solidariedade social, de toda a responsabilidade pelo coletivo, né? E assim, se vivemos num mundo que é difícil imaginar o coletivo, que é difícil imaginar, se é difícil usar máscara, que é um cômodo mínimo para não espalhar um vírus letal na população do seu país, faz sentido que eles estejam apenas querendo preservar a si mesmos. Somos todos competidores e nada mais, então estamos numa situação que para uns pode ser vista como oportunidade, que é a mudança climática. Então, quem souber se aproveitar dessa oportunidade, melhor. Os grandes, né, os competidores bons vão sobreviver, os fracos vão morrer. E não devemos parar e tentar frear o aquecimento global por causa disso, né? Não podemos. Tem uns que são hipócritas, tem uns até que são relativamente. Então, assim, né, o neoliberalismo está diante dessa dupla injunção, essa dupla, esses três fatores, mudança climática, crise da saúde mental, ele não parece ter como resolver. E, além disso, ele está produzindo, né, um impulso autoritário em diversos países, que também está se tornando uma ameaça à democracia e à preservação do nosso modo de vida e às liberdades. Então, o neoliberalismo hoje, ele apresenta essa crise tripla que ele não parece ter sido capaz de resolver. Então, nesse sentido, talvez pensar uma alternativa ao liberalismo seja uma tarefa não só necessária, mas urgente, né? O grande desafio intelectual do nosso tempo. Né? E nosso curso, que começa quarta-feira, nós veremos isso. Todos esses pontos com mais detalhe e outras coisas também. Né? Agradeço a presença de todos hoje. E agora a gente abre para perguntas. Muito obrigado. Vamos ver as perguntas aqui. Sim, os textos vão ser disponibilizados numa pasta. Não, perdão pelo picotamento, não tenho ideia do que aconteceu, porque aqui eu tô no mesmo lugar que eu dou aula todo dia, e não picota. Como aqui está chovendo muito e ventando, pode ser isso, né? E também parece que hoje é um dia de crise da internet, né? O Facebook e o WhatsApp caíram, né? Sei lá por quê. Mas se vocês quiserem que eu volte em qualquer ponto que picotou, só falarem aqui no chat. A hipnoterapia crescendo cada vez mais, mas a pandemia quebra a estrutura, solução de medo. Não é, então. A hipnoterapia, assim, como diversos outros tratamentos, têm surgido para isso, como coisas que visam apenas ajudar o. Não adianta se você não remove a causa do problema psíquico, é uma causa social, né? Então, a princípio, como coloca a Melissa Furlan aqui, como se entender, podemos correlacionar o neoliberalismo e a sustentabilidade. Olha, parece que o desenvolvimento sustentável não é uma coisa muito factível. Diversos climatologistas, diversos cientistas do clima estão falando que isso não é possível, que isso é uma balela,
para que a gente possa ter uma falsa consciência de que podemos fazer alguma coisa sem termos que abrir mão do nosso modo de vida, pautado no consumo e, por consequência, na destruição. Daí o neoliberalismo quer fazer do desenvolvimento sustentável um mercado e transmitir para o indivíduo a responsabilidade. Então, aquela coisa, as grandes empresas consomem 95%, né, da água e querem oferecer para você, trabalhador, que consome um bilionésimo disso, um chuveiro especial que vai te fazer gastar menos água no seu banho e ainda por cima dar lucro para a empresa que vender esse chuveiro. As mesmas perguntas. Crédito carbono também é uma forma, né? Ator que determinou a diferença entre liberalismo e liberalismo. Que o liberalismo clássico ele tinha uma preocupação que me parece altamente positiva e importante, que é uma preocupação para limitar os poderes do Estado sobre o indivíduo. Ironicamente, foi daí que surgiu os direitos humanos, que hoje nossos neoliberais brasileiros acham que é comunismo, mas surgiu do liberalismo clássico, da limitação do poder do Estado sobre o indivíduo. O neoliberalismo vai muito além, justamente que pro liberalismo clássico, o ser humano não é uma criatura competitiva por excelência. Né? Colocar a competição como um princípio de inteligibilidade humana, universal, para a economia, para a sociedade, para tudo, é essa diferença. Isso não está no Adam Smith, isso não está no Locke, isso não está no Kant. Ou se está, é muito pequeno. Tipo, Adam Smith, ele fala que também o Estado, na época dele, controlava absolutamente tudo da economia. Não, tem que liberar o mercado, mas temos que ter princípios éticos, o Estado tem que ajudar os mais pobres, tem que garantir uma vida mínima, que para ele, inclusive, envolve ter roupa, ter comida e ter uma casa. O Estado tem que garantir isso. Então, não é a mesma coisa. Né? Hoje em dia, o Hayek diria, não, se o Estado garantir comida e roupa, como queria o Adam Smith, isso aí vai virar nazismo ou stalinismo. Né? Então, essa é uma diferença importante. E os neoliberais parecem não ter nenhum problema em é o caso do bolsonarismo, do Paulo Guedes, não, direitos humanos coisa de vagabundo. E não, né? Os direitos humanos é o grande legado do liberalismo clássico. Parece ser contra, e é um grande legado. Então, o João falou, neoliberalismo é neodesenvolvimentismo, né? É muito complicado, isso tá em jogo hoje, mas o neodesenvolvimentismo também tem um problema, né? Que é justamente da crise ambiental. E, ao mesmo tempo, isso é um problema que, para mim, eu não tenho resposta disso, porque, por um lado, se precisamos tirar pessoas da miséria no Brasil sem romper com o modo de produção capitalista, o que não parece viável, talvez nem seja desejável, é, você deseja desenvolvimento. Mas o desenvolvimento contra o neoliberalismo também não é muito sustentável, porque envolve construir elétrica, emissão de carbono, né, e tudo mais. Então, gera essa dificuldade. O desenvolvimentismo pautado por uma transição para uma economia verde, esse tipo de coisa, isso é plenamente possível. Né? Mas eu já vi muitas críticas que mas não sei o que está acontecendo com a internet hoje, peço desculpas. Ficou estável aqui um pouquinho de novo, né? Então, presentismo, Matheus, eu acho que isso é o aparato, performance, prazer que você trouxe, é precisamente isso, no aparelho performance prazer, é um presentismo. Mas, ao mesmo tempo, com uma demanda de planejar, né, a longo prazo. Você tem que planejar sua poupança, sua aposentadoria, mas, ao mesmo tempo, você é estimulado a gastar tudo, né, que você vive uma vez e precisa juntar para comprar uma casa. Né? E é isso. Né? E já é uma coisa meio o capitalismo, antes do neoliberalismo, ele era um capitalismo muito orientado para o futuro. É o ideal de um homem trabalhador que vai ter sua família separada da esfera do trabalho, que vai juntar um dinheiro, vai economizar e vai ter um futuro melhor, vai pagar a faculdade dos seus filhos, né? Isso é uma coisa.
O homem do neoliberalismo, ele está em constante desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que maximizar-se a si mesmo o tempo todo. Então isso vira um presentismo também. Daí também há um senso endógeno de que não há futuro, né? Que não tem aposentadoria, que não tem futuro, que leva as pessoas também a se entregarem a um gozo do presente o mais rápido possível. Então, isso é algo também que leva o neoliberalismo a essa forma de presentismo, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, né? E a depressão também, né? Professora, muito afirmativa breve ao sistema que vivemos. Então, pois é, também é difícil, mas ao mesmo tempo o sistema é que o liberalismo acabe em fogo e lama, ou que surja uma coisa melhor, né? Ou que consiga se limitá-lo para que ele não leve ao estágio de colapso, fogo e lama. O que é o que a gente espera que não aconteça, né? Ah, como lidar com o desejo neoliberal de privatizar o sistema público, quando também sabemos que o sucateamento da máquina exige mudanças? Eu não sei o que seria esse sucateamento da máquina. Ah, sim, mas é que é bem possível você, né, melhorar o serviço público sem privatizar. Sei lá, tipo a Light. Ela é uma empresa privada que tem um serviço muito ruim, né? Então não é garantia entre setor público e ser mais ou menos eficiente. Tem lugares que o setor público é muito eficiente, né? Mas há uma pressão política daqueles que querem privatizações no sentido de sucatear, né, o serviço público visando privatizações, né? Então, querendo fazer que não funcione para justificar ser vendido. Isso aí acontece, né? Como diversas universidades. Parece que o plano é esse, né? O plano é basicamente tornar a universidade pública inviável. Já teve umas 15 universidades públicas que falaram que não tem grana para voltar presencial. E aí a solução vai ser o quê? Privatizar, né? Essa é uma estratégia muito comum. Então, Leonardo Maurício, uma excelente pergunta, né? Que essa questão do liberalismo, mais voltado aos direitos humanos, não é uma questão mais atual pós-guerra, visto que muitos intelectuais do liberalismo clássico defendiam a instituição da escravidão de genocídio indígena como algo natural da ação do homem sobre a natureza. Então, sim, eles estavam sendo hipócritas, porque eles, ao mesmo tempo, defendiam os direitos humanos universais do homem, né? Isso está lá no Kant, está lá no Locke, está lá em todos os liberais clássicos, mas, ao mesmo tempo que eles defendiam isso e que esses ideais com a Revolução Francesa se firmaram, né, saiu se fazendo genocídio, conquistando todo mundo, na Europa conquistou todo mundo, e escravidão. Então, é uma contradição interna, né, que foi denunciada no pós-guerra de alargar os direitos humanos. Né? Quem é o sujeito dos direitos humanos? 9, apesar da pretensa universalidade que assumia no discurso dos filósofos do liberalismo clássico, era basicamente homem branco proprietário. Acho que voltou. Homem branco proprietário. Mas isso foi sendo alargado, né, com o passar do tempo, e começou a se reivindicar para as mulheres, né, para não brancos, isso. Né, mas é um legado que surge lá, né? Exato. Então já estão tentando. Porque eles criam uma realidade. O neoliberalismo criou uma realidade econômica no qual seus princípios são autorrealizáveis. Então, você cria uma realidade em que a universidade, para funcionar, ela vai ter que se privatizar, ela vai ter que vender curso. Isso é uma escolha política contingente que é colocada como uma coisa necessária. Então, o neoliberalismo é meio reality building, sabe? Construção de uma realidade. Ele constrói aquilo que ele propõe como nível doutrinário. Isso que é assustador, né? O que é muito assustador. Inclusive, o que está gerando consequências contrárias ao que, né, a princípio, se acreditarmos nas boas intenções deles.
E, então, é um problema. É um problema. Eles criam essa realidade. E meio contraditório, né? Como o apoio popular vem disso. E uma coisa, por exemplo, que o professor Rodrigo, é da PUC, né, meu orientador de doutorado, ele tem um texto que é muito bom. Como é que esse discurso, tipo, da pandemia, de cada um por si, colou para pessoas desprivilegiadas? Cada um por si, para o cara que está na sua ilha privada durante a pandemia, tá. Não, mas como é que isso colou? As pessoas que moram em comunidade. Colou porque essas pessoas já vivem num regime de cada um por si, de competição por bens escassos, por empregos escassos, por tudo. Então, essa lógica de todos contra todos já está lá, e quando elas veem um político vocalizando aquilo, elas acreditam que as coisas realmente são assim, que elas vivem as coisas assim. Então, isso faz sentido que esse discurso da pandemia, todos contra todos, tenha colado em tanta gente desprivilegiada. Porque, basicamente, o que eles já fazem. Né? Inclusive, eles estão mais expostos aos danos econômicos das medidas de isolamento. Né? Então, né? É isso. Acontecendo. Esse modelo nem nos Estados Unidos, e nem lá. Os americanos estão com uma dívida, os estudantes americanos não estão conseguindo pagar, né, o seu student loans, suas dívidas estudantis. E não estão conseguindo sair da casa dos pais, porque saem da universidade com uma dívida de $300.000, os empregos pagam menos, não conseguem mais, não conseguem pagar também. Então, fica uma situação de muita precariedade. Mesmo lá, não conseguem. E aqui o FIES foi mais ou menos uma tentativa de implantar, lado a lado com o modelo de universidade pública, um modelo meio americano, financiamento estudantil, e não deu muito certo, porque os estudantes do FIES estão com muita dívida até hoje. Inclusive, esses pontos nevrálgicos do discurso político americano hoje é o problema da dívida dos estudantes, que devem, sei lá, acho que US$ 1 trilhão, a dívida total dos estudantes americanos. O que é muito complicado. E na Europa também. Então, é muito difícil que isso funcione, né? É muito difícil, porque os dados, eu vou trazer mais alguns dados no curso, indicam que nesse período de criação e estabelecimento do neoliberalismo, a vida se tornou muito mais difícil, porque você não tem mais pleno emprego, então, não tendo pleno emprego, falei que nem o Cebolinha agora, pleno emprego, os salários são pressionados para baixo, porque aumenta a oferta de mão de obra, e da facilidade dos bilionários do mundo todo comprarem propriedade onde forem, né? Tipo Leblon, que agora já é um bairro praticamente para sheik árabe morar, enquanto não era assim quando era criança, na especulação, junto com essa pressão para baixo dos salários, torna a vida de alguém hoje de 30 anos muito mais difícil do que foi para seus pais. O Brasil teve uma exceção, que foi o boom das commodities, que deu uma distorção nisso. Mas, em geral, a vida era mais fácil. Né? Isso no primeiro mundo também. O jovem francês hoje, 30 anos, ele tem muito mais dificuldade de ter o padrão de vida que seu pai teve. E isso lá já é uma contradição, que aqui no Brasil está chegando com muita violência, e cujas consequências são imprevisíveis. Mas o Bolsonaro e o bolsonarismo é um sintoma disso. Esse desejo de retorno para um passado idealizado, justamente porque há dificuldade de se culpar os verdadeiros culpados por isso, dado que todo discurso midiático ideológico está aí para dizer que o bilionário merece ser bilionário, tudo mais, né? Pois é. Exato, né? Quando anos no Brasil não tem 20 e tantos anos, poderá melhorar, né? E permitir. Mas é isso, né? E para receber mais alunos, ela precisa de
mais verba, né? Mais professor, mais tudo. E não vai ser o mercado que vai trazer isso. É muito complicado uma lógica de cada um por si produzir bons resultados, porque, como já diria, né, as meninas na década de 90, bom, xibom, bom, bom, bom. O de cima sobe e o de baixo desce. Na razão todo mundo já conhece. Porque é precisamente isso. Quem tem mais dinheiro vai ficar mais rico. É mais fácil ter dinheiro quanto mais dinheiro você tem. Quem tem menos dinheiro vai ter mais. Então, é isso que o neoliberalismo começou a produzir no Brasil, né? E ano passado foi muito paradigmático nesse aspecto, né? Sim, os ataques à política pública que acreditavam consolidadas, tá? E todas as políticas públicas estão sob ataque em maior ou menor grau, né? Todas elas estão, né? Já se cogitou privatização do SUS, já se cogitou. É que no Brasil a gente tem um sistema político e constitucional muito engessado, que impede muitas mudanças para o bem e para o mal. Permanece tudo mais ou menos o mesmo. Então é difícil, né? Eu acho que é sintomático os ataques à Constituição de 88 que estão agora sendo mobilizados pelo bolsonarismo. A Constituição de 88 é um entrave social-democrata que impede a privatização generalizada, a privatização do SUS, impede várias barbaridades. Então, por isso, esse discurso de ruptura institucional. Porque a Constituição é um entrave. Essa sempre foi a lógica, mas mais ou menos, Marcos, porque antes do neoliberalismo, havia um pacto de classes, um tanto parecido com o que o Lula tentou fazer aqui, que dominou a Europa, né, e os Estados Unidos, que era as empresas vão lucrar, elas vão lucrar menos, porque estão pagando imposto para impedir, né, colapso social, para transferência de renda, vão lucrar menos, mas de forma mais contínua. Então, na década de 60, 70, era meio que consenso isso. Então, o liberalismo acabou com esse consenso. E claro que também o que mobilizou esse consenso era a ameaça comunista. Né? Se explorarmos demais aqui os trabalhadores, eles se voltam para a União Soviética, que alegremente dará tanques e armas para eles nos matarem. Então era necessário um pacto, um equilíbrio, que fosse a social-democracia. Que chegou no Brasil, não no nível da Suécia ou da França, mas no Brasil chegou também. Né? Havia uma social-democracia. E agora isso, e no liberalismo que está querendo romper com o que tem lá de social-democracia na Constituição. Estão querendo romper. E as consequências não serão das melhores, é o que me parece. É porque já estamos vendo que não estão sendo das melhores. Porque, afinal, gente, existe sociedade, não é mesmo? Existe um coletivo. Né? A pandemia demonstrou isso, existe um coletivo. Você não está sozinho. Você não usa máscara, se passa o vírus, você vai matar seus familiares, vai espalhar um vírus que vai, sabe? Não tem como acreditar que as pessoas estão isoladas. A gente vive numa sociedade, a sociedade existe. Negar esse fato é um absurdo, um absurdo ideológico. Mas e que produz também? A sensação de vulnerabilidade. Uma sensação de vulnerabilidade quando não existe sociedade. Quando você se sente sozinho, sem parente de proteção do coletivo, você se sente muito mais vulnerável. Esse talvez um dos fatores, né, pelo qual, né, as pessoas estão se deprimindo, né? Assim, se eu puder, né, relatando uma experiência pessoal. Eu estava numa rua relativamente movimentada, na Tijuca, semana passada. Tinha muita gente, né? Eu vi que tinha um cara que parecia me seguindo. E eu falei, se eu for assaltado aqui, as pessoas vão me ajudar, vão reagir, chamar a polícia, ou eu vou estar sozinho? Daí eu pensei, não, talvez ninguém vai agir. Então eu me senti muito mais vulnerável, assustado, mesmo estando numa rua meio movimentada. Né? Porque as pessoas que estavam ali naquele momento não figuraram para mim como pessoas de uma mesma sociedade, ou pessoas, sabe, de uma evolução coletiva me ajudar ali naquele momento. Não, fiquei sozinho, senti sozinho e vulnerável no neoliberalismo.
é algo que realmente faz com que as pessoas se sintam incapazes de se reunir para pautar seus próprios interesses. Criou-se a percepção de que não há sociedade, de fato. Só há interesses, né? É o pior, né? Iriam filmar e não fazer nada. Exato, cria sua realidade. E isso é muito difícil de superar. Isso é muito difícil de superar, porque está na nossa formação subjetiva. É muito difícil superar. E todo mundo, em alguma medida, quando vê alguém, faz um cálculozinho, né? Vale a pena ajudar? Vale a pena não ajudar? Daí a gente vai vendo o curso também como a cidade do sujeito que calcula vantagens o tempo todo. É um dispositivo disciplinar de subjetivação do neoliberalismo também, que é o sujeito accountable, né? Presta conta o tempo todo, sempre calculando vantagens, né? Então, né, Robson pergunta: concepção sociológica de classe ainda é atual? Olha, eu diria que sim. No sentido marxista, sim, pelo menos. Né? Porque o sentido marxista de classe é basicamente os caras que têm as máquinas, o dinheiro e as terras, e quem não tem. Tem que vender seu trabalho para essas pessoas. Princípios também inalterados. Assim. Ainda tem pessoas que têm os bancos com capital, as indústrias e as terras. E quem não tem terra, banco ou indústria tem que vender essa mão de obra para essas pessoas. Seria essa definição de classe marxista. Né? Que os neoliberais nem. Alguns até não temos que dizer que classe não existe, mas os mais radicais. Né? Eu diria que um cara como Hayek até diria que tudo bem ter classes, faz parte, e que todos poderiam ir da classe, chegar na classe mais alta se esforçassem. Isso de dizer que não tem classe é uma coisa do neoliberalismo mais radical, Paulo Guedes da vida. Né? Não é bem nem liberalismo clássico, né? Então, João, chamar o trabalhador de colaborador é precisamente essa nova dimensão liberal no sujeito. Porque existe hoje que o trabalhador ele coloque toda a camisa, ou seja, que ele tome o emprego dele como sendo a metade patrão, a empresa dele como sendo a dele mesmo. E, então, é por isso que ele é colaborador, para que ele se sinta tal como dono da empresa. Tem vários mecanismos assim. Né? Sim, sim, vamos terminar. Enfim, né, 9 horas. Mas no curso empresarial, né? Sim, atacaram também filosofia e sociologia, naturalmente, porque querem que as únicas pessoas que tipo, tenham acesso na formação das crianças e tal sejam os ideólogos da neoliberal. E as igrejas evangélicas, não todas, naturalmente, mas muitas se tornaram veículos de disseminação do neoliberalismo também. Né? Não todas, mas algumas. No Brasil, acho que, inclusive, as mais poderosas são as que se tornaram veículos de disseminação da ideologia neoliberal. Então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos. Desculpe pelo momento em que a internet ficou picotando. Deve ser a chuva violenta que está caindo aqui. Mas, de todo modo, na gravação talvez dê para ver melhor. Espero que tenham gostado, né, que tenham se interessado pelo curso. O link do curso está aqui no chat, para quem quiser se inscrever. E o curso prometo que vai ser bem interessante. Né? E a ideia é que saiamos todos do curso entendendo melhor a ideologia dominante, hegemônica do nosso tempo. Né? A aula, Cristina, será disponibilizada no YouTube, nas redes sociais da PUC, né? Para quem quiser ver, né? Ou quiser rever e etc. Aqui tá o link do curso também. E fico feliz de tenham gostado. Para a gente começar a pensar o mundo para além do neoliberalismo, é importante que a gente entenda o que é o neoliberalismo, o que ele fez conosco nesses últimos 30 anos. Né? Para que assim a gente comece, né, a abrir a porta do caixão da Dama de Ferro e vendo outra coisa. Então, esse é um dos objetivos pelo qual eu estudei neoliberalismo, tenho
ministrado cursos nesse sentido. E muito obrigado a todos pela presença.